esse vídeo hoje é para as mamães, futuras mamães e para os papais também. Então, quando as mulheres elas descobrem a gravidez, é um misto de emoções, de sensações, e logo de início a mulher pensa, eu tenho que fazer o meu pré-natal, então eu vou procurar um obstetra. E o pré-natal odontológico? Você já fez o seu? É super importante que a mulher ela faça o acompanhamento odontológico durante a gestação. Afinal, a saúde ela começa pela nossa boca. E o que é que acontece? Existem algumas mudanças hormonais e mudanças diárias na rotina de gestantes. E por isso que a gestante ela precisa de um acompanhamento odontológico também. De modo geral, algumas mulheres elas sentem enjoos, sentem vontade excessiva de comer doces, de comer alimentos ácidos. Então, toda essa alteração na rotina diária, no ciclo alimentar, a frequência de escovação, que às vezes podem ser reduzidas, porque às vezes o gosto da pasta de dente ela causa ânsia de vômito, às vezes o ato de escovar não é tão confortável e a mulher ela acaba em algum período se descuidando um pouco da saúde bucal. Então é preciso que a mulher ela faça esse acompanhamento odontológico para garantir que sua saúde bucal está ok. Por quê? Problemas na saúde bucal da gestante podem interferir tanto na sua saúde, lá na frente, da mamãe, quanto na saúde do bebê também. Então, a gente precisa também estar atento que a gravidez, ela não causa nenhuma doença bucal. O que é que a gravidez ela pode causar? Mulheres que já têm predisposição, que já não tinham uma condição bucal tão legal, ficam grávidas, podem piorar essa condição bucal, ou mulheres em situação de gravidez podem ter alguns fatores acentuados durante essa gestação. Tanto por essa mudança de hábitos, como eu falei, essa mudança de hábitos alimentares, mudança de hábitos na higienização, que podem causar uma fragilização das estruturas dentais, dando uma maior predisposição à doença cárie, quanto também a liberação de hormônios como a progesterona e o estrogênio, que são hormônios da gravidez e que em algumas mulheres podem exacerbar algumas condições periodontais, que são algumas condições na gengiva, mais especificamente falando. E qual é essa doença mais específica que a gente fala? É a gengivite gravídica. Então, a gengivite gravídica ela é inflamação gengival causada, às vezes, por esse aumento de hormônios e associada ao acúmulo de biofilme dental, que é a placa dental, ou mais especificamente falando, são os restos alimentares que ficam próximos à gengiva, causando um acúmulo de bactérias e, consequentemente, gerando inflamação local que pode desenvolver sangramento gengival. Então, algumas mulheres elas têm essa associação na gravidez e essa condição ela pode, através da circulação, essas bactérias presentes na cavidade bucal, ou seja, essas inflamações, podem, através da circulação sanguínea, da placenta e do cordão umbilical, chegar até o bebê e causar algumas condições como deficiências, baixo peso e prematuridade. Então, principalmente a prematuridade, porque essas bactérias podem estimular a liberação de ocitocinas, que são hormônios que promovem a contração uterina, então podem provocar esse parto prematuro. Então, por isso é super importante que a gestante ela faça o acompanhamento odontológico, para que toda a sua condição ela esteja ali sendo avaliada, ela esteja sendo acompanhada pelo dentista. Então, o ideal é que essa gestante ela faça um acompanhamento a cada trimestre, pelo menos uma vez, então ela faça um acompanhamento em cada trimestre da gestação. E lembrando que algumas gestantes elas vão precisar de alguns tratamentos com maior intervenção. Então, tratamentos que precisem de anestesia e é recomendável sim. Então, isso quem vai direcionar é o dentista e o obstetra. Então, a partir da condição específica da mulher. Então, às vezes é preciso, vamos desmistificar aquelas questões que a gente fala que a gestante ela não pode fazer extração, ela não pode ir ao dentista porque ela não pode tomar anestesia. Isso aí são mitos que depende de cada caso e é o dentista
que vai avaliar juntamente com o obstetra. Então, todas essas questões vão ser avaliadas. Vou voltar ao vídeo. Em casos a gente tem alguns probleminhas desses, então o interfone tocou, eu tive que atender, mas vamos lá. Então, o acompanhamento odontológico ele é super importante também para introduzir já a saúde bucal do bebê. Por quê? É nesse período, quando a gente tem muito direcionado que os problemas bucais são problemas multifatoriais, ou seja, que englobam diversos fatores. E o principal fator é a má higienização bucal, na maioria dos casos. Então é preciso, a gente sabe que as crianças elas têm muito condicionamento de fazer o que ela vê. Então a gente precisa orientar as mães para que elas comecem já, desde a criança na barriga, a estimular esse hábito da escovação, da ida ao dentista, da higiene bucal específica. Então é nesse período que o dentista ele vai orientar sobre o aleitamento materno, sobre essa importância do aleitamento materno, porque o aleitamento materno para a condição bucal da criança é fundamental, porque ele vai estimular através dos músculos o desenvolvimento dos ossos faciais. Os dentistas eles vão orientar sobre uso de chupeta ou não, sobre chupar dedo. Então todas essas condições sobre a saúde bucal do bebê vão ser direcionadas pelo dentista. Então é super importante que se faça esse pré-natal odontológico. E nesse momento que estamos em quarentena, estamos em uma situação adversa que vai passar, mas muitas mamães podem estar aflitas, podem estar preocupadas e essas condições externas todas acabam interferindo também na nossa saúde. Então, mais do que nunca nesse momento, não só as gestantes, mas toda a população tem que estar atenta à sua saúde, à saúde bucal, à saúde no geral, à saúde mental. Então, a gente tem que estar sempre atento, não podemos nos descuidar, não podemos deixar de trazer informação. E é isso. Então, muito cuidado, muita prevenção. Não deixem de cuidar da saúde bucal e um beijo.